Oi pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo, graças a Deus. Então, deixa eu ver a data aqui. Hoje é quarta-feira, dia 17 de setembro de 2025. É o terceiro vídeo aqui do canal, né? Ontem eu fiz um vídeo de apresentação para abrir o canal e depois eu fiz um vídeo fazendo umas pinturas assim, né? Juntamente aqui com vocês assistindo. Né, gravei o videozão, né? Ficou bem longo e eu gosto de gravar vídeos longos, então, para quem gosta de vídeo longo, beleza. Para quem não gosta, haverão vídeos mais curtos também, tá bom? Hoje eu quero mostrar para vocês os papéis que eu pintei ontem aqui com vocês foram esses aqui, né? Algumas técnicas, algumas coisas diferentes assim, né? Coisas simples, mas que ficaram com resultado bem legal, né? Eu quero mostrar hoje para vocês alguns papéis que eu tenho aqui, tá? Como eu tinha dito para vocês ontem que eu acho que eu ia mostrar, né? Então eu vou fazer esse vídeo hoje para mostrar esses papéis para vocês, um pouquinho, tá? Não vou mostrar tudo porque eu tenho bastante coisa. Ontem eu mostrei essa caixa aqui, não vou mostrar novamente, tá? Só assim rapidinho, isso aqui são os retalhos de papéis, né? As sobrinhas que eu coloco aqui, que são de tamanho assim de médio a pequeno, tá? Que são os papéis que eu uso mais para fazer os journals, né? Miúdos assim. Tem uma caixa aqui que são menores ainda, que são os mini. Eu guardo tudo, tá, gente? Esses aqui eu guardo tudo, tá? São os bem pequititinhos mesmo. Tem gente que pensa que nós que trabalhamos com Art Journal, com Mixed Media, que a gente não utiliza esses papéis, né? Joga fora. Nananina, não. Esse aqui até já vou botar na outra caixa que já é maiorzinho. Nós aproveitamos tudo, tá? Nos Junk Journals, Art Journals, em tudo, tá? Nos trabalhos de Mixed Media, tá? Então, essa caixa aqui é para guardar estes miúdos, tá? Tenho também essa caixa aqui, que são os mais compridinhos, assim, para fazer as beirolinhas, tá? Aqui na maioria são esses que são só mais compridos, assim, ó. Aqui tem papel até picotado com tesoura de picote, né? Então essa caixa aqui eu coloco todos eles, ela já tá cuspindo o papel fora. Até tem uns miúdos aqui que eu vou colocar na outra. Eu não tenho tempo de separar tudo certinho, né, pessoal? Porque é muito papel, é muita coisa. Eu tenho também meu trabalho como artesã, então eu não posso me dedicar 100% do tempo nisso aqui, né? Mas eu tento deixar o máximo, como é que se diz? Arrumadinho, né? Organizado possível. Aí eu tenho essa caixa aqui que são mais papéis para vintage, tá? As folhas menores, assim, né? Desde papel craft, aí deixo esse amassadinho. Aqui eu passei um pouquinho de tinta branca ou gesso diluído aqui, não sei, né? Então aqui é toda espécie de papel para fazer trabalho vintage, né? Folhas inteiras, daqueles livros que eu compro em sebo, que eu falei, né? Eu creio que eu citei isso no primeiro vídeo. Papelões de todos os tipos, isso aqui era uma pastinha. Até coador de café sem uso, eu uso o papel, ele é bonito e quando usado também eu lavo bem, deixo secar, né? E até o cheirinho do café fica gostoso, fica bem legal para fazer, o usado, né? Eu tenho alguns aqui sem uso. Aí todo tipo de papel, tá? Essa caixa aqui também está bem cheia já. Folha de papel de revista com tema mais marrom, assim, mais bege, né? Terroso. Eu deixo separado.
É, deixa eu ver qual que é a próxima caixa aqui. Tenho essa aqui. As que eu gosto mais vou deixar pro final, tá? Essas aqui são algumas peças maiores já, tá? Que eu deixo aqui. Olha essa que linda. Olha essa. Que são folhas que eu costumo pintar a folha inteira. Parto ela ao meio. Metade eu guardo numa caixa lá, depois eu vou mostrar para vocês. E a outra metade eu reparto em duas partes, tá? Digamos assim, a folha inteira, né? Inteira. Eu parto no meio e aí uma parte eu guardo e a outra parte eu parto no meio, então fica desse tamanho, é mais fácil para guardar e depois para usar. Aí, quando eu vou utilizando, o que sobra dessas partes menores eu boto nessa caixa aqui, tá? As sobras. E as partes bem pequenas eu boto naquela outra, né? Nas outras. Então aqui estão várias folhas, né, pintadas de revista, né? De papel, de todo tipo de papel. Aqui tem alguns que eu gosto bastante, como esses rosas aqui. Aqui tem os de papel de revista, de livros, que são assim um pouquinho mais grossinhos, né? Eu deixo aqui atrás. Olha esse que bonito. Tem até tinta prata, que eu comprei, que tem um potinho com tinta prata ali. Aí eu coloquei um pouquinho por cima, fica bem bonito. Ó, esse aqui que bonito, né? Esse aqui eu acho que é com aquarela, se não me engano, que eu fiz. Aí tem todos eles tingidos, pintados, ó. Então esses papéis eu utilizo muito, tá, pessoal? Como eu usei essas técnicas ontem que eu mostrei para vocês pintando ali na hora, eu já fiz muitos papéis, muitos mesmo, para poder fazer os art journals, tá? Os junk journals, enfim. Aí eu deixo muito papel pronto. Às vezes eu pinto na hora. Olha esse amarelo aqui, que lindo, ó. Então, essa caixa aqui é uma das caixas que eu tenho esses retalhos maiores, médios, assim, de médios para grandes, né? Aí, deixa eu guardar aqui. Vou mostrar para vocês agora a caixa que eu mais... Uma das caixas que eu mais gosto, tá? Que são daquele mesmo tamanho que eu mostrei agora por último, só que são os que eu mais gosto. Eu deixo separado nessa caixa aqui. Aqui são as estampas que eu tenho paixão. As mais coloridas, as mais desenhadas, né? Aqui então é todos os pedaços de papel colorido um pouco maior que eu deixo separado, então nessa caixa aqui que já quase não cabe mais nada. Vou puxar para vocês um pouquinho aqui, ó. Aqui tem tantas estampas maravilhosas, aqui são todos tons de azul. Até restos de coisas escritas assim, ó. Tá? Eu corto, que eu não vou mais usar, e utilizo como retalho, tá? Então aqui tem toda uma gama de estampas lindas. Eu separei os azuis, porque eu estava usando azul esses dias. Aí tem todo um... Como é que se diz? Eu perco as palavras, perdão, tá, pessoal? Tem todo uma coleção de papéis aqui, com estampas variadas, tá? Aí se amassa um pouquinho, não faz mal. O amassadinho também já dá seu charme, tem seu charme. Aqui são os papéis mais coloridinhos, né? Ó, aqui foi quase a folha inteira que eu coloquei aqui dentro. Aqui dentro dessa caixa há pedaços que na próxima caixa que eu mostrar já nem tem mais, que eu já utilizei tudo e botei aqui nessa, dos pedaços maiores. Então aqui são... Olha quantas estampas, quantas cores, quanto colorido.
A maioria aqui dos papéis é em papel sulfite, mas tem papel de desenho com a folha um pouco mais fina, né? Aqui não faz mal misturar, aqui os azuis estão na frente. Eu fiz um trabalho em azul. Aí eu separei, quem sabe mais pra frente eu separei os outros tons também. Mas não adianta porque eu acabo misturando tudo, né, pessoal? Ó. Ó esses aqui que lindos, ó. Né? Ó esse que bonito. Então aqui tem as folhas que eu mais uso, tá? Aqui, essa caixa aqui, eu uso demais. Aqui são os que eu já deixei cortados ao redor, assim, né? Rasguei para deixar esse rasgadinho bonitinho ao redor, né? Então aqui já estão prontos para colar. Ó esse feito com stencil, ó. Eu tenho esse stencil. Aqui são os em preto e branco, cinza e essas cores assim para fazer trabalho mais gótico, sei lá como usar, né? Se eu quiser usar algo em tons de preto e branco, aí eu tenho esses aqui. Tem mais aqui, ó, para escrever, né, pautado. Aqui são alguns pedaços de folhas pautadas coloridas, também tingidas. E aqui tem pedaços de coador de café tingido, ó. Tingido colorido, porque eu gosto dessa textura, né? Aqui tem mais um em todo branco. Enfim, tem muito papel. Essa caixa aqui é uma das minhas paixões, tá? Tem muito colorido aqui, tem muita cor mesmo, muita. E agora eu vou mostrar a caixa maior. Que tem as folhas maiores, que são aquelas metades que eu deixo inteiras, né? Algumas que ficam um pouco menores, mas eu deixo nessa caixa aqui. Essa aqui são tudo metades de folhas do tamanho A4. Eu separei aqui com esse papel aqui, ó. Acho que eu mais gosto. Pessoal, eu não vou mostrar uma por uma, mas eu separei até por cor para depois eu poder usar. O que tem aqui provavelmente tem nessa última caixa que eu mostrei para vocês também. Mas aqui são pedaços maiores, ó. Ó, tons de azul. Aqui os coloridos. Né, os coloridos eu deixei na frente. É um mais lindo que o outro. Olha esse. Feito com neon. Olha esse. Lembra que ontem eu fiz um vídeo que eu botei uns pinguinhos e passei o papelão assim? Então eu fiz isso com esse aqui também, ó, com a folha inteira. Só com cor neon, olha que lindo que ficou. Esse aqui eu fui pintando aleatoriamente. Ó, aqui que eu deixei os pingos com a tinta diluída e fui mexendo para lá e para cá e a tinta espalha, ó, como fica. Entendeu? Aí tem esse aqui feito com pincel, aqui pintado assim aleatoriamente. Tudo pintado aleatoriamente, a maioria. Esse aqui eu pintei as flores, esse aqui eu simplesmente amei. Esse, eu adorei. Eu gosto bem colorido, bem chamativo, né? Aqui eu pintei com tinta e contornei com canetinha, né? Aqui eu fiz as manchas em preto em cima do papel verde e usei aquela caneta Posca branca de ponta grossa, fiz os pinguinhos, dá pra fazer com tinta também normal, né? A minha caneta Posca acabou, tem que comprar outra. Eu gosto dela branca para fazer esses pinguinhos,
Quem me dera ter a coleção completa de todas as cores e de todas as espessuras, mas é caro, né, pessoal? Não tenho condições. Então aqui daí até aqui são as coloridas, né? Ó, até aqui, ó, até aqui é os coloridos. Aí aqui começam os verdes, tons de verde. São vários. Os que eu mais gosto, tem mais ali na caixa. Aqui embaixo na caixa. Aqui já são verde mais musgo, né? Aqui já é um verde mais pro bege, mais pro ocre. Aqui já é um tom terroso escuro, marrom, né? Ó, esse aqui, ó, para fazer trabalho vintage, essas cores aqui são da hora, né? Aqui começam os azuis, que os azuis são minha coqueluche, eu amo azul e rosa, né? Então, azul e rosa, vermelho, amarelo, são cores que eu uso muito. Aí eu tenho bastante de azul, olha, esse aqui eu adorei. Feito com aquarela. Aí eu faço liso, faço estampadinho, faço desenhado. Isso tudo com pincel que eu faço, tá, pessoal? Essas ondinhas. Esse aqui é o marmorizado em cima da lajota que eu expliquei para vocês no vídeo de ontem. Fica assim, ó, marmorizado, né, pintado assim, ó. Aqui começam os amarelos. O amarelo tem que fazer mais, tem pouco. Eu usei bastante já. Aí tem os amarelos, tem que fazer desenhos diferentes. Aqui é laranja e salmão. E essa cor aqui quase um rosa misturado com salmão escuro, então eu deixei, ó que lindo. Eu deixei separado aqui, ó, que lindos. Eu deixei eles separados aqui, aí aqui já tem um pouco de vermelho. Vermelho tem que fazer mais também, que tem pouco vermelho. Tem bem pouco vermelho. Aí aqui começam os rosinhas mais claros, ó. Rosinha bebê, né? Os rosinhas mais clarinhos, né? Aqui é a mistura que eu amo, que é tons bebê rosa, amarelo, azul, um pouquinho de neon junto, né? Essa mistura de cores aqui eu amo, né? Aqui é o rosa neon, xadrez, ó, adoro. Aí aqui são os rosas mais escuros, tanto neon quanto rosa pink, né? Vermelho, bordô, né? Aqui são os lilás. Por último aqui eu deixei os lilás, né? Tem algumas cores que tem mais, outras que tem menos. Como azul eu uso muito, tem muito azul. Tem bastante rosa, tem bastante verde, mas eu gosto de todas as cores. Aí aqui eu separei com um pedaço de papel craft, mas aqui tem mais, tá? Aqui tem mais, ó. Aqui tem aqui estão aqueles preto e brancos grandes, né? Aí aqui tá tudo misturado, pessoal. Tem um monte de outras estampas que se eu for mostrar tudo, ó, que lindo. Se eu for mostrar tudo, eu vou levar um dia inteiro, né? Eu pintei, teve uma época que eu passei dias pintando folhas. Pintando, 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 olha que lindo. Pintando, pintando, pintando. Ah, esse lilás aqui eu vou separar. Esses dois aqui eu achei legal, vou separar. Coisa diferente, né? Ó. Esse também eu vou separar, que é uma cor bem quente. Esse aqui eu vou botar lá nos pretos. Então tem muita cor legal, tá? Deixa eu ver onde é que estão os pretos aqui. Vou colocar esse aqui junto. Aí eu deixo em pezinho aqui do lado. Vou tirar daqui por enquanto. Aí aqui tem mais, né? Ó,
cheio, 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 cheio. Não que esses eu não goste, tá? Ó, que lindo. Mas é que aqueles outros eu uso mais, né? Ó, cheio. E daí tem os retalhos menores, então já tenho ali nos retalhos menores os pedaços desses aqui também. Então já fica mais na mão, né? Aí e cada vez me dá vontade de pintar mais, tá? Só que tem muitas tintas que estão acabando as cores. E eu quero comprar um estojo de tinta acrílica, porque eu uso muita tinta PVA, tinta para tecido, guache e aquarela, né? Que é o que eu tenho disponível. Eu quero comprar um estojinho de tinta que eu vi numa loja aqui, ou pedir pela internet, que for mais em conta. Igual esse aqui, ó. Só que em vez de aquarela, é tinta acrílica. Vem vários tubinhos desses aqui, né? Aqui são 18 cores. Tem alguns que são maiores também, mas o meu bolso, por enquanto, não permite. O meu poder aquisitivo não permite. Então, deixa eu guardar esse aqui. Deixa separado aqui. E esses aqui eu vou colocar aqui em cima e depois eu vou encaixar ali certinho. Cores lindas, né? Dá um efeito assim. Esse aqui, só essa mistura aqui já fica legal, né? E aí essas que eu pintei aqui ontem, eu vou mostrar pra vocês que eu tenho uma pastinha ali. Tem algumas folhas que estão inteiras ainda. Essa pasta aqui tem algumas folhas inteiras. Aqui eu guardo algumas coisas que eu... Opa, aqui é folha branca A4, deixa eu separar aqui. Aqui tem ainda umas folhas vintage que eu estava usando. Eu apontei lápis e utilizei esse aqui para fazer isso aqui. Eu vou fazer flores. São coisas que eu invento, né? Fazia isso aqui na época da escola. A professora ensinava a gente a fazer essas coisas. Hoje em dia, depois de adulta, esses papéis aqui eu imprimi para utilizar por causa das escritas, para utilizar para fazer trabalho vintage nos journals, junk journal, né? Aqui são de umas apostilas antigas que eu encontrei no container de lixo reciclado. Jogaram livros fora e apostilas, o que eu acho um crime, né? Jogar livro e apostila fora. Doa então, né? E aí eu peguei, tirei algumas páginas para usar como página de jornal, né? Ou para tirar os desenhos, né? Olha essa estampa aqui que legal. Bem anos 50, sabe? Bem retrô. Então eu utilizo esses papéis, né? Eu deixo aqui separado. Aqui são folhas também para eu escrever, que eu encontro, né, em livros. Isso aqui são folhas de um caderno que foi feito de papel reciclado. Pode ver que é um papel diferente, ó. Esse papel assim é branquinho e esse aqui já é mais escurinho, né? Tem o caderno inteirinho ali, guardado. Aqui é um caderno bem antigo que veio umas folhas em outras cores, assim, ó, né? Aí eu guardei também. Esse aqui também encontrei dentro de apostila, vou utilizar para escrever. Esse aqui também. E aqui é papel fichário de caderno que eu vou tingir. Eu já deixei essas folhas aqui para tingir, para fazer colorido. Isso aqui não faz mal, se mistura. E aqui, pessoal, isso aqui era uma capa de um caderno que uma vez eu tinha feito para fazer journal, só que aquele negócio arrebentou, eu aproveitei as páginas. Era de um caderno desse tipo aqui, ó, de folha reciclada, né? E eu aproveitei para fazer essa separação aqui, ó, né? E aqui dentro eu tenho folhas inteiras tingidas. Esse aqui tem que deixar aqui fora. Ah, vou deixar aqui dentro mesmo. Ó, aqui tem mais folhas inteiras tingidas, ó. Essa que linda.
que eu andei tingindo esses dias. Ó, que lindo. Aí aqui são várias folhas que eu não rasguei, sabe? Que estão inteiras ainda, que não tem muita coisa. Ó. São poucas as que ficaram inteiras. Olha que lindas essas azuis aqui. Então, isso aqui também era de um caderno. Eu vou utilizar para botar, fazer bolso. Esse aqui vai ser um bolso no meu journal. E esse aqui vou usar como papel de scrapbook, né? Esse aqui também. Aqui eu tenho algumas folhas, ainda algumas folhas de papel sulfite colorido. É o que restou, tenho que comprar um bloco novo. Aqui algumas impressões. Esse aqui eu quero fazer um quadrinho. Não sei se vou deixar esse L7 aqui embaixo, mas eu vou aproveitar essa parte aqui para fazer um quadro. Aqui é papel, era um bloco de papel quadriculado, desses que faz, não sei para que serve isso aqui. Era um bloco velho que tinha também, aproveito, ó, para fazer nos jornals. Isso aqui são impressões de papel para fazer junk journal vintage, né? Floral. Aqui tem alguma coisa em preto e branco. Aqui tem mais peça de dentro de cadernos que eu achei bonito, que eu quero recortar a flor, quero recortar esses quadrinhos aqui, né? Ó, que bonito. Não sei se eu recorto desse lado ou desse, estou em dúvida. Aqui são folhas para fazer coisas de Natal. Ó, tem esta, tem essa aqui. E tem essa aqui. São folhas do Natal. E eu também me arrisco, pessoal, a pintar alguns desenhos com tintas e aquarela, tá? Eu vou mostrar para vocês, mas por favor, eu não sou uma pintora profissional, eu não fiz curso, então isso são só tentativas, tá? Mas eu vou mostrar alguns desenhos que eu fiz, ó. Eu gosto muito de paisagens. Aí eu às vezes vejo alguns desenhos na internet e eu tento me inspirar, mas assim, eu sei que eu tenho muito que aprender ainda. Mas eu achei bem legal, eu quero botar em quadrinhos esses desenhos. São meus primeiros, assim, trabalhos em aquarela, né? Trabalhos bem abstratos, né? Tô deixando aqui separadamente. Gosto muito de floresta melancólica, assim, uns desenhos assim mais melancólicos, né? Eu amo. Ó, eu gosto bastante. Acho que dá pra ver, né, pessoal? Eu quero ver se eu enquadro ou coloco numa pasta. Isso aqui foi só uns rabiscos. Aqui também foi o rosto de uma moça que não deu muito certo. Esse aqui foi o rosto de uma moça que eu desenhei assim um dia com lápis de cores de cera. Aí eu gostei, assim, não tá perfeito, tô longe de ser perfeito, mas eu resolvi deixar guardado. Esse aqui também é uma cena do mar, ilha. Aqui rasgou um pouquinho, então onde que era a silhueta do barquinho ficou um pouco manchadinha, eu tenho que pintar um pouquinho ali em cima. Como vocês podem ver, eu gosto muito de natureza. Esse aqui tinha uns como se fosse a praia aqui, uns prédios, mas eu cortei fora. Esse aqui não ficou tão legal. Esse aqui como se fossem lá as pirâmides do Egito. E aqui um andarilho do deserto, tem um nome próprio para isso, mas eu esqueci, né? Com o camelo, é só a silhueta, né? É só um esboço. Isso aqui tinha outros desenhos aqui em cima, eu cortei. Aqui tem mais um desenho de como se fosse uns caules de umas árvores, né? Uma coisa bem melancólica. E aqui são outros desenhos assim que eu comecei e não terminei.
Então aqui é só alguns desenhos, alguns papéis. Então é isso, pessoal. Isso que eu tenho assim de papel que eu uso mais, né? Claro que eu tenho outros papéis também, revistas antigas, livros antigos, muito papel craft guardado. Tenho um pouquinho de papel cartão, folhas coloridas que eu imprimo. Isso é o que eu tenho de papel. Vai ser outro vídeo longo, pessoal, já está em mais de 30 minutos. Isso é o que eu tenho de papel, né? Aí eu tenho aqui ainda algumas coisas para fazer os embellishments, os enfeites, que são pedaços de papel cartão, né? Pedaços de papel cartão para fazer tags, eu digo tags, né? Fazer tags, fazer aplicações. Aqui são folhas que eu pintei num papel mais duro de desenho, né? Aí eu tenho esse aqui, ó, era uma folha do dobro do tamanho. Metade eu fiz página para o meu journal e metade eu deixei aqui. Olha esse verde, ó. Que lindo, né? Tudo feito com aquela linha de cores neon lá. Ó, pintei as folhas neon, pintei o azul neon. Aqui pintei amarelo ouro, pintei aquele amarelo. Pintei no verde, pintei nesse laranja meio, sei lá. Não, laranja é esse aqui. Esse aqui é o meu vermelho neon. No rosa. Pintei outros desenhos, fiz outras... Tudo para fazer os embellishments, tá? Mas os embellishments eu vou mostrar para vocês no próximo vídeo, tá? E aqui são as impressões que eu tiro do Pinterest, que eu baixo essas estampas do Pinterest, eu monto os documentos no Canva ou no Word, quando eu tinha meu computador. Agora meu computador estragou, mas eu faço no Canva umas montagens assim e imprimo, né? Para fazer os embellishments. Deixa eu mostrar umzinho para vocês aqui. Deixa eu ver um bem legal aqui. Que eu faço com esses papéis. Tipo assim, ó, pessoal. Tá? Esses papéis aqui são esses papéis aqui com papel cartão. E aí eu imprimo ou corto de revistas frases, né? Em inglês, português, em qualquer idioma. E colo, tá? Faço clips. Então tem vários. Eu tenho uma caixinha aqui que já tem alguns prontos, mas eu vou mostrar isso mais pra frente pra vocês, ó. Mais um, só vou dar uma colherinha de chá. Faço essas florzinhas. Presentinho pra vocês. Esse aqui eu fiz, vou dizer pra vocês porque que eu fiz isso aqui. Eu faço muito desses aqui. Porque como eu sou artesã e tenho as minhas clientes, né? Algumas clientes que são fixas. No dia do aniversário delas, eu às vezes dou uma lembrancinha e coloco na sacolinha. Que tem o clips, ó. Então eu já deixo isso aqui pronto e coloco. Ou vendo isso aqui para quem quiser dar presente para alguém, quiser colocar, então eu faço essas coisas aqui. Então eu utilizo muito esses papéis para fazer essas coisinhas aqui. Faço os desenhos também, né? Pinto com papel pintado, com papel impresso. Então eu faço essas delicadezas aqui, né? E deixo pronto, ó, embellishments prontos para colocar nos art journals. Mas isso aqui vai ficar para um outro vídeo, tá? Tenho muita, mas muita coisa para mostrar para vocês, muita mesmo. Tá? Então é isso, hoje eu mostrei os meus papéis, tá?
Aqui é um pedaço de papel cartão mais durinho, eu deixei aqui fora. Eu uso as caixas de camisa para guardar esses papéis. Ai, desculpa, gente, bati no suporte. E aí eu faço todos esses papéis coloridos para fazer aquelas miudezas, para fazer as páginas dos journals, tá? Então é isso, pessoal. Eu vou terminando esse vídeo muito feliz, porque isso é algo que eu amo fazer. Isso me traz muita alegria. Esses papéis aqui eu vou juntar com os outros ali que eu fiz, né? Não sei se eu vou cortar ao meio e guardar, ou se eu vou guardar a folha inteira, ainda não sei. Vou deixar aqui. Esse aqui eu vou cortar, essa parte aqui, vou cortar essas florzinhas, né? Para fazer os apliques. Quem sabe eu vou fazer um vídeo mostrando eu cortando e guardando, tá? Então, tudo é motivo para um videozinho, tá bom? Eu quero fazer bastante vídeos pro canal, eu quero criar bastante conteúdo para quem gosta. E é isso, pessoal. Vou terminando o vídeo por aqui. Eu agradeço a todos que ficaram até o final, tá? Se vocês gostam desse conteúdo, não deixem de deixar o like, tá? Não deixem de curtir, de deixar um recadinho para mim ali nos comentários, tá? Se inscreva, ative o sininho de notificações, compartilhe se quiser, tá? Nas suas redes sociais. Mas participem, por favor, deixe sua participação no meu canal. Eu vou ficar bastante contente, porque é algo que me ajuda muito no meu processo de cura da depressão, tá? Esse tipo de coisa ocupa a minha mente e eu acabo me sentindo melhor, tá bom? Então é isso, vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Bye, bye!